Conto Sombras Além da Vida. Escrito por Edivaldo Luiz de Camargo Júnior. Capítulo 1 O chamado do desconhecido. As sombras da noite caíam sobre Arkham, uma cidade mergulhada em segredos e mistérios que se estendiam através do tempo como teias invisíveis. Ruas estreitas e sinuosas desapareciam na escuridão, enquanto um nevoeiro denso subia dos becos, envolvendo tudo em seu abraço gélido. As luzes amareladas dos lampiões pareciam fracas chamas lutando para vencer a escuridão que pairava sobre a cidade. No coração dessa cidade enigmática, encontrava-se Nathan Crane. Um homem de aspecto sombrio, com olhos profundos que pareciam esconder segredos próprios. Nathan era conhecido por suas histórias de mistério, contos que capturavam a imaginação dos leitores, mas não revelavam seus próprios anseios e inquietações. Sua mente, uma encruzilhada entre realidade e ficção, ansiava por desvendar os enigmas da vida e da morte. Uma noite, enquanto as sombras pareciam se tornar mais densas e as estrelas se escondiam por trás de nuvens sombrias, Nathan caminhava por uma rua escura e deserta. Seus passos ecoavam nas pedras gastas pelo tempo, e ele podia sentir a tensão no ar, como se a própria cidade estivesse sussurrando segredos inaudíveis. Foi então que ele viu, quase como uma ilusão formada pela névoa, um pergaminho antigo repousando sobre uma bancada de pedra. Era como se o próprio nevoeiro tivesse decidido dar um presente a ele, ou talvez um aviso silencioso. Nathan estendeu a mão trêmula para pegar o pergaminho, seus dedos roçando na textura enrugada e gasta pelo tempo. O pergaminho estava gravado com símbolos estranhos e runas antigas, um alfabeto há muito esquecido pelos homens. A curiosidade de Nathan foi instantaneamente despertada. Ele se viu hipnotizado pelos símbolos, sua mente entrando em um estado de foco intenso. Mesmo sem saber o significado das runas, ele sentia uma conexão inexplicável com aqueles traços ancestrais. Um calafrio percorreu sua espinha, mas ele não pôde se afastar. Nathan pegou um pedaço de papel e um lápis de seu bolso e começou a fazer esboços dos símbolos, tentando capturar sua complexidade e estranha beleza. A cada traço que ele desenhava, uma sensação de excitação e apreensão cresciam dentro dele. Ele estava se entregando ao chamado do desconhecido, permitindo que sua mente fosse envolvida pela trama entrelaçada das runas. Horas passaram como minutos, e Nathan finalmente percebeu que ele tinha decifrado uma mensagem oculta nas runas. Uma mensagem que prometia revelar segredos antigos e respostas que a mente humana não estava destinada a conhecer. No entanto, a atração da descoberta era irresistível, e Nathan sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada que iria desafiar sua compreensão da realidade e da mortalidade. Sem hesitar, Nathan Crane decidiu mergulhar no mistério que o pergaminho lhe apresentará. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, a busca pela verdade pode levar a lugares sombrios e inexplorados, onde as sombras do desconhecido espreitam, aguardando para revelar seus segredos mais profundos e aterrorizantes. Capítulo 2 Os portões do abismo. O cemitério abandonado estava mergulhado em silêncio sepulcral, as lápides erguidas como sentinelas solenes em meio à escuridão. A lua, escondida por nuvens inquietas, lançava uma luz pálida e trêmula sobre o cenário macabro. Nathan Crane, um cético por natureza, estava prestes a enfrentar o desconhecido, alimentado pela curiosidade e pelo desafio que as runas antigas haviam lançado sobre ele. Com o pergaminho enigmático nas mãos, ele havia estudado os símbolos durante dias, entendendo os padrões e a sequência precisa que o ritual exigia. Cada movimento, cada palavra que ele teria que pronunciar estava gravada em sua mente, como se o próprio ritual tivesse se enraizado em sua alma. Seus passos ecoaram entre as lápides, ecoando o som da determinação e da incerteza. À meia-noite,
quando a linha entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos parecia mais tênue, Natan chegou ao centro do cemitério. Ele acendeu velas ao redor de um círculo desenhado no chão, as chamas dançando como pequenos demônios contra a escuridão. Segurando o pergaminho com mãos trêmulas, ele começou a entoar as palavras antigas, cujos sons eram estranhamente familiares e alienígenas ao mesmo tempo. A atmosfera se tornou elétrica, uma sensação de antecipação e medo pairava no ar. Natan sentiu um arrepio percorrer sua espinha enquanto as palavras fluíam de seus lábios, como se elas próprias possuíssem uma vida própria. As velas tremulavam e os símbolos do círculo pareciam brilhar fracamente, emitindo uma luz etérea que se misturava com as sombras. E então, como se o tempo estivesse suspenso, uma mudança sutil ocorreu. As chamas das velas vacilaram, como se algo invisível estivesse sugando sua energia. A escuridão em torno do círculo parecia se contorcer e se dobrar, formando padrões estranhos e ameaçadores. Uma pressão opressiva pesou no ar, como se algo estivesse observando de algum lugar além da realidade conhecida. Uma onda de arrepio percorreu o corpo de Natan, fazendo seus cabelos se eriçarem. Ele olhou para as velas, agora tremendo e diminuindo de intensidade, como se estivessem sendo consumidas por alguma força invisível. As sombras ao redor do círculo começaram a se agitar e se contorcer, assumindo formas indefinidas e inquietantes. Então, em um momento de puro terror, as velas se apagaram abruptamente, mergulhando o cemitério na escuridão total. Uma presença sinistra parecia encher o ar, uma sensação de que algo além da compreensão humana estava se aproximando. Natan sentiu sua respiração acelerar, seu coração batendo com força descontrolada. E então, como uma cortina sendo rasgada entre dois mundos, os portões do abismo começaram a se abrir. Sombras inquietantes dançavam ao redor de Natan, sussurrando segredos indistintos em línguas antigas. Uma sensação de vertigem o atingiu, fazendo com que ele se sentisse à beira do precipício, prestes a mergulhar em um abismo desconhecido. Natan Crane, cético e corajoso, estava agora diante do portal que ele próprio havia invocado. As sombras se fechavam ao seu redor, e ele se viu em uma encruzilhada entre a vida e a morte, onde os segredos do além se estendiam diante dele como um abismo sem fim. Ele havia aberto os portões, e agora teria que enfrentar as consequências de desafiar os limites da mortalidade. Capítulo 3 – A jornada no mundo sombrio. O mundo que se estendia diante de Natan após atravessar os portões era uma paisagem distorcida, um labirinto sombrio de horrores que desafiava a compreensão humana. O céu, pintado em tonalidades de cinza e preto, parecia perpetuamente enevoado, como se as estrelas e a lua tivessem sido engolidas por uma escuridão profunda e sinistra. O solo sob seus pés era árido e irregular, como se as próprias entranhas da terra estivessem se contorcendo em agonia. Natan caminhava por essa terra sombria, passando por árvores retorcidas como esqueletos deformados, suas folhas emitindo um brilho fraco e doentio. A cada passo, as sombras dançavam ao seu redor, como se estivessem vivas e sedentas de sua presença. À medida que ele avançava, os contornos da paisagem pareciam se deformar e transformar, criando ilusões que desafiavam sua percepção da realidade. Ele se viu diante de cidades em ruínas, cujas torres pareciam tocar o céu enevoado, seus edifícios retorcidos como se tivessem sido moldados por mãos monstruosas. Criaturas indescritíveis se arrastavam pelas ruas, seres que pareciam ter sido arrancados dos pesadelos mais profundos da mente humana. Seus olhos brilhavam com uma luz maligna, suas formas distorcidas e retorcidas de uma maneira que desafiava qualquer explicação lógica. Enquanto Natan continuava sua jornada através desse mundo sombrio, ele sentia uma sensação constante de que estava sendo observado, de que olhos invisíveis estavam sempre sobre ele, rastejando nas sombras.
Seu coração batia com uma mistura de medo e fascinação, sua mente lutando para compreender o que estava acontecendo ao seu redor. Foi quando ele finalmente encontrou um vislumbre de esperança na forma de uma figura misteriosa. Eleanora, uma mulher vestida com trajes antigos e escuros, apareceu como uma aparição das sombras. Seus olhos brilhavam com uma sabedoria ancestral, e seu sorriso continha uma tristeza profunda e insondável. Eleanora, Nathan sussurrou, sua voz ecoando nas ruas vazias e desoladas. Ela parecia conhecer seu nome, como se já tivesse esperado por sua chegada. Você está além do reino dos vivos agora, Nathan Crane, ela disse em um tom suave, sua voz ecoando como um murmúrio distante. Este é um lugar de sombras e segredos, onde as fronteiras entre os mundos são fluidas. Nathan olhou para ela com uma mistura de admiração e confusão. Ele estava fascinado por essa guia misteriosa que surgira do nada, mas também estava repleto de dúvidas e preocupações. O que é esse lugar? Ele perguntou, sua voz tremendo levemente. Eleanora estendeu a mão, tocando o ombro de Nathan com um toque gelado e reconfortante ao mesmo tempo. Este é o mundo dos mortos, onde as sombras revelam a verdade que muitas vezes é oculta aos olhos vivos. Mas tenha cuidado, pois entidades antigas espreitam nas sombras, e aqueles que se aventuram muito profundamente podem se perder para sempre. Nathan sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto olhava para as sombras que dançavam ao seu redor. Ele sabia que estava apenas começando sua jornada nesse mundo de pesadelos, um lugar onde a realidade era frágil e as verdades eram tão elusivas quanto as sombras que o cercavam. Com Eleanora ao seu lado, ele estava prestes a descobrir os segredos mais profundos e obscuros que esse mundo sombrio tinha a oferecer. Capítulo 4 – A Revelação Cósmica. Nathan Crane vagava pelas ruínas sombrias do mundo além da vida, guiado pela misteriosa Eleanora. À medida que exploravam essa paisagem distorcida, seus olhos se depararam com algo que o deixou sem palavras, uma cidade antiga, majestosa e aterrorizante ao mesmo tempo. Torres imponentes se elevavam para os céus enevoados, suas formas retorcidas e ornamentações intricadas pareciam desafiar as leis da física e da arquitetura. Eleanor o conduziu através das ruas silenciosas da cidade, pavimentos gastos e sombrios sob seus pés. O ar estava impregnado de uma sensação de mistério e opressão, como se a cidade em ruínas mantivesse segredos ancestrais trancados em suas paredes. E então, eles chegaram a um edifício que se destacava das ruínas circundantes. As portas eram altas e imponentes, com relevos que pareciam representar criaturas cósmicas de origens desconhecidas. Eleanor empurrou as portas antigas e o conduziu para dentro, revelando uma sala imensa e iluminada por uma luz fraca e irreal. No centro da sala, havia um altar de pedra, sobre o qual repousava um livro de capa negra. O livro parecia irradiar uma aura de poder e conhecimento cósmico. Nathan aproximou-se dele, seus dedos trêmulos tocando a capa gasta. Ao abrir o livro, suas páginas eram preenchidas com textos e ilustrações que ele não conseguia compreender completamente, mas que transmitiam um sentido de profundidade e vastidão cósmica. As imagens retratavam criaturas de formas insondáveis, seres que pareciam ser uma mistura de pesadelo e vislumbre cósmico. Olhos tentaculares fitavam-no das páginas, estrelas brilhantes que pareciam dançar em padrões impossíveis, e formas abstratas que desafiavam a própria geometria do universo conhecido. Nathan começou a ler os textos, cada palavra parecendo uma revelação perturbadora. Eleanora ficou ao seu lado, oferecendo orientação enquanto ele mergulhava nos segredos do cosmos e das entidades cósmicas. Ele percebeu que as forças que ele havia liberado ao abrir os portões do abismo eram apenas um fragmento das entidades que habitavam o universo, seres que transcendiam o entendimento humano e cujo poder podia alterar a própria realidade.
À medida que suas leituras progrediam, uma terrível verdade se tornava clara. O ritual que ele havia executado, a busca pela compreensão além da mortalidade, havia colocado em movimento uma série de eventos cósmicos. A presença das entidades antigas, uma vez desencadeada, poderia resultar em uma catástrofe que se estenderia além dos limites entre os mundos. Nathan sentiu um calafrio percorrer sua espinha enquanto fechava o livro. O conhecimento que ele havia adquirido era um fardo pesado, uma responsabilidade que ele não podia ignorar. Ele olhou para Eleanor em busca de respostas, e ela lhe lançou um olhar triste e compreensivo. Você entende agora, Nathan Crane, ela disse com uma voz suave. As forças cósmicas que você despertou são mais antigas e poderosas do que qualquer mente humana pode conceber. A busca pela verdade pode levar a consequências que transcenderão os mundos conhecidos. Enquanto Nathan contemplava as palavras de Eleanora, ele percebeu que sua jornada estava longe de terminar. O mundo sombrio que ele explorava continha segredos que desafiavam a própria ordem do universo, e ele sabia que teria que enfrentar escolhas difíceis para lidar com o poder que ele havia liberado. O peso da revelação cósmica pressionava sobre seus ombros, enquanto ele se preparava para a próxima etapa de sua jornada sombria. Capítulo 5 – O retorno à vida. O peso da revelação cósmica pressionava sobre Nathan, como uma âncora sombria amarrada à sua alma. Ele sabia que precisava desfazer o que havia feito, fechar os portões do abismo antes que as forças desencadeadas pudessem causar uma catástrofe que se estenderia além de sua compreensão. Com determinação renovada, ele buscou a ajuda de Eleanora, a guia que o havia conduzido através desse mundo enigmático. Juntos, eles se aventuraram pelas paisagens distorcidas e pelas ruínas sombrias, em busca de uma maneira de reverter o que havia sido feito. Eleanor o alertou sobre os guardiões do abismo, seres ancestrais que protegiam os segredos do além e que estavam determinados a impedir qualquer tentativa de fechar os portões que Nathan havia aberto. Enfrentando tempestades de sombras e criaturas inomináveis, Nathan e Eleanor enfrentaram provações terríveis. Eles navegaram por rios de escuridão, escalaram montanhas que pareciam fundir-se com o céu distorcido e enfrentaram criaturas que eram uma encarnação de pesadelos. Cada passo era uma luta, cada desafio testava sua força de vontade e coragem. Finalmente, eles chegaram à entrada de uma caverna negra como o vazio do espaço. Eleanora parou e olhou para Nathan com seriedade. Os guardiões do abismo residem além desta caverna, ela disse. Eles são ancestrais antigos, protetores dos segredos que você inadvertidamente despertou. Eles não permitirão que você feche os portões sem uma prova de determinação. Nathan olhou para a caverna escura, sentindo uma mistura de medo e determinação. Ele sabia que a batalha que se aproximava seria mais do que física, seria uma prova de sua vontade de corrigir seus erros e proteger os mundos conhecidos. Entrando na caverna, eles foram recebidos por uma atmosfera pesada e opressiva. A escuridão parecia palpável, como se estivesse viva e respirando. E então, das sombras, emergiram figuras imponentes e sinistras. Os guardiões do abismo, seres de aspecto ancestral, com olhos brilhando como estrelas distantes e corpos que pareciam ser formados por sombras entrelaçadas. Nathan e Eleanor enfrentaram os guardiões em uma batalha de vontade e determinação. Palavras antigas foram entoadas, símbolos esculpidos no ar, enquanto a escuridão e a luz colidiam em uma dança trágica. Cada passo da batalha era um passo em direção ao destino incerto, cada desafio testava os limites da mente e do espírito. Nathan percebeu que para fechar os portões do abismo, ele precisava dar algo precioso em troca. Ele se lembrou das histórias de sacrifício e coragem que havia escrito, dos heróis dispostos a enfrentar as maiores adversidades pelo bem maior.
Com essa compreensão, ele reuniu sua coragem e concentrou sua energia. À medida que a batalha atingia seu clímax, Natan ofereceu parte de sua própria alma como um sacrifício para selar os portões do abismo. Uma luz intensa e dolorosa irrompeu da fusão entre as sombras e a luz, envolvendo-o em um abraço ardente e purificador. A sensação de perda e renúncia foi avassaladora, mas ele sabia que era necessário. Quando a luz finalmente se dissipou, Natan se viu de volta à entrada do cemitério abandonado, a escuridão e o nevoeiro recuando como se tivessem sido repreendidos. Eleanora estava ao seu lado, um sorriso triste nos lábios. Você provou sua determinação, Natan Crane, ela disse suavemente. Você deu um passo corajoso para consertar o que havia sido desfeito. Mas lembre-se, os segredos do além são entrelaçados com as sombras, e a busca pela verdade nunca é sem sacrifícios. Natan olhou para a cidade de Arkham além, uma sensação de alívio e pesar se entrelaçando em seu coração. Ele sabia que a jornada sombria estava longe de terminar, que o peso do que ele havia aprendido o acompanharia para sempre. Mas agora ele entendia o poder e a complexidade do desconhecido, e estava determinado a enfrentar as consequências de suas ações, não importando quais fossem. Capítulo 6. O peso das escolhas. O cemitério abandonado estava imerso em um silêncio solene, como se a própria natureza contivesse a respiração em antecipação. Natan Crane estava diante dos guardiões do abismo, os seres ancestrais que protegiam os segredos do além. Seus olhos brilhavam como estrelas distantes, e seus corpos eram uma amalgamação de sombras entrelaçadas e luz etérea. Natan sabia que estava diante de uma batalha crucial. Ele havia aprendido que os guardiões não podiam ser derrotados apenas com força física, eles testavam a coragem e a determinação daqueles que ousavam se intrometer no domínio do desconhecido. Guardiões do abismo, Natan disse, sua voz firme e decidida, ecoando nas sombras. Eu compreendi a magnitude do que fiz, as consequências de minhas ações. Estou disposto a enfrentar as consequências e corrigir o erro que cometi. Os guardiões observaram-no com olhos que pareciam atravessar a própria alma. Uma sensação de tensão e expectativa pairava no ar, como se o destino de mundos inteiros estivesse em jogo. Com uma voz que ressoava como um coro sombrio, os guardiões responderam de Natan Crane, a coragem de enfrentar suas próprias ações é um passo significativo. Mas você deve estar disposto a sacrificar algo de valor para selar os portões que você abriu. Natan fechou os olhos por um momento, refletindo sobre as escolhas que havia feito e o preço que estava disposto a pagar. Ele pensou nas histórias que havia escrito, nas aventuras que havia compartilhado com o mundo. E então, ele soube o que deveria sacrificar. Com uma determinação inabalável, Natan estendeu a mão para o peito e retirou uma pena negra como a escuridão que o rodeava. Era uma pena que ele havia guardado como uma lembrança de suas jornadas e da busca pelo desconhecido. Era uma parte dele, uma representação de sua imaginação e curiosidade. Os guardiões observaram enquanto Natan colocava a pena sobre o altar de pedra. A escuridão parecia absorver a pena, e uma onda de energia pulsante emanou do altar, preenchendo o ar com uma sensação intensa. Com este sacrifício, eu fecho os portões do abismo, Natan declarou, sua voz ecoando com uma mistura de tristeza e resolução. Uma tempestade de sombras e luz envolveu Natan e os guardiões. Uma batalha de forças cósmicas e determinação interior ocorreu, uma dança de poder e sacrifício. As sombras pareciam se contorcer, como se estivessem lutando para manter sua presença no mundo dos vivos. E então, em um momento de pura intensidade, os portões começaram a se fechar. Uma energia poderosa varreu o cemitério abandonado, fazendo com que a terra tremer e o ar vibrar com uma força desconhecida.
Nathan sentiu uma sensação de vertigem enquanto as sombras se dissipavam ao seu redor, os guardiões recuando lentamente para o abismo do qual haviam emergido. Quando a calma finalmente retornou, Nathan estava de volta ao cemitério, os portões fechados atrás dele. Ele sentia uma mistura de alívio e tristeza, sabendo que tinha feito o que era necessário para proteger os mundos conhecidos. Ao retornar à sua vida em Arkham, Nathan carregava consigo as cicatrizes de sua jornada. Ele nunca mais seria o mesmo, tendo visto os segredos insondáveis do além. Ele continuou escrevendo, compartilhando suas histórias de mistério, mas agora ele sabia que certos mistérios eram melhores deixados inexplorados. A cidade de Arkham nunca mais seria a mesma após a experiência de Nathan. As sombras haviam sido tocadas, os segredos do além tinham sussurrado em suas mentes curiosas. Mas os detalhes de sua jornada permaneceriam apenas nas entrelinhas de suas histórias, um lembrete silencioso de que há mistérios que a mente humana não deve desvendar. Nathan compreendia agora que as sombras e os segredos eram partes necessárias do equilíbrio do universo, e que, às vezes, era melhor deixá-los permanecer no reino do desconhecido. Epílogo: Sombras permanentes. Apesar de ter fechado os portões do abismo e voltado ao mundo dos vivos, Nathan Crane carregava consigo um fardo que não podia ser facilmente descartado. As sombras do além o perseguiram como espectros silenciosos, um lembrete constante de que ele havia atravessado os limites entre os mundos. Seus dias eram preenchidos com uma sensação inquietante, um pressentimento de que algo insidioso espreitava nas profundezas de sua mente. Enquanto suas histórias ganhavam vida nas páginas, um tom mais sombrio se infiltrou em suas narrativas. Seus personagens enfrentavam terrores indizíveis, monstros que pareciam nascer das profundezas do abismo que ele havia tocado. Cada palavra que ele escrevia parecia ser impregnada com a energia do desconhecido, uma força que ele não conseguia controlar completamente. Sua mente era um campo de batalha entre a compreensão do mundo conhecido e as visões inquietantes do mundo além. Ele era assombrado por vislumbres de criaturas cósmicas, cidades antigas que existiam além da compreensão humana e entidades que existiam além das fronteiras do espaço e do tempo. O conhecimento que ele havia adquirido era uma maldição, uma janela para os horrores do desconhecido que o atormentavam até mesmo em seus sonhos. Os leitores notaram a mudança em suas histórias, um mergulho nas profundezas do medo e da escuridão. Nathan se tornou um autor enigmático, cuja mente estava repleta de segredos que ele não compartilhava completamente. Ele continuava a compartilhar suas histórias, mas a verdadeira essência das sombras que ele havia encontrado permanecia oculta, como um véu que protegia a humanidade da realidade cósmica que ele havia testemunhado. Em Arkham, o mistério apenas crescia. A cidade parecia ter sido tocada por uma influência desconhecida, os cantos escuros e as esquinas sombrias ressoando com a sensação de que algo incompreensível estava à espreita. As mentes curiosas e destemidas que ousavam explorar os segredos da cidade encontravam pistas e fragmentos de conhecimento, mas os detalhes mais obscuros permaneciam inacessíveis. Nathan observava de longe, ciente de que ele havia acendido uma fogueira que continuaria a queimar na consciência da cidade. Seus olhos eram uma janela para o abismo que ele havia experimentado, e as sombras do desconhecido o seguiriam para sempre. Ele sabia que havia limites para o que a mente humana podia compreender, e que a busca incessante pela verdade podia levar a consequências terríveis. Assim, ele continuou a escrever, a compartilhar seus conhecimentos através de suas histórias enigmáticas, mantendo os detalhes mais obscuros entrelaçados nas sombras de suas palavras. A cidade de Arkham se tornou um ímã para aqueles que procuravam mistérios, para aqueles que ansiavam por tocar as bordas do desconhecido. E, à medida que os anos passavam, as sombras que Nathan havia desencadeado ecoavam nos cantos mais profundos da cidade,
nas mentes curiosas daqueles que ousavam se aventurar onde não deveriam. O legado de Nathan Crane tornou-se um lembrete sombrio de que há segredos que a mente humana não deve explorar, mistérios que devem permanecer ocultos nas entrelinhas da realidade. O equilíbrio entre os mundos continuava, mas as sombras do além permaneceriam, um testemunho silencioso de que o preço da curiosidade excessiva pode ser mais alto do que se pode imaginar. Você acaba de ouvir o quadro Paleoleitura. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, comente e se inscreva no canal Projeto Paleolítica. Mas claro, só se você quiser. Muito obrigado!